Hannah Arendt, A Condição Humana, capítulo 31, página 232 da tradução para o português. Leitura do Mito da Caverna. A fuga da fragilidade dos negócios humanos caracteriza as modalidades de evasão de nossa época. O que caracteriza todas essas modalidades de evasão é o conceito de governo, isto é, a noção de que os homens só podem viver juntos de maneira legítima e política quando alguns têm o direito de comandar e os demais são forçados a obedecer. A diferença entre arché, princípio, e praxis, prática, constitui o pensamento de Platão sobre isso. O problema, segundo Platão, era permitir que o iniciador permanecesse como senhor absoluto daquilo que começou, prescindindo do auxílio de outros para levá-lo a cabo. Começar arquém e agir pratem podem, assim, transformar-se em duas atividades inteiramente diferentes, e o iniciador passa a ser um governante, um arcon, na dupla acepção da palavra. Arconte não precisa agir pratem, mas governa arquém. A diferenciação de que Platão lança mão na República são de três classes: guardiães, que cuidam, protegem e são cuidados, são alimentados pelos da terceira classe. Logo, não produzem senão música. Condição para tanto, não podem ter propriedade privada. Platão foi o primeiro a introduzir, em lugar do antigo desdobramento da ação, em começo e realização, a divisão entre os que sabem e não agem e os que agem e não sabem, de sorte que saber o que fazer e fazê-lo tornam-se dois desempenhos inteiramente diferentes. É erro comum atribuir-se a Platão a intenção de abolir a família e o lar. Pelo contrário, ele queria ampliar a vida doméstica ao ponto em que todos os cidadãos constituíssem uma única família. Em outras palavras, pretendia eliminar o caráter privado da comunidade doméstica e, para isso, propôs a abolição da propriedade privada e do matrimônio individual. Assim como o filósofo rei governa a cidade, a alma governa o corpo e a razão governa as paixões. No próprio Platão, a legitimidade desta tirania em tudo o que diz respeito ao homem, sua conduta em relação a si mesmo e em relação aos outros, é ainda firmemente arraigada ao significado ambíguo da palavra arquém, que significa ao mesmo tempo começar e governar. Para Platão, como ele diz expressamente no final de As Leis, só o início, arqué, tem o direito de governar, arquém. A ideia de bem em Platão não é a ideia mais elevada. Mesmo na República, o filósofo é definido como amante do belo e não do bem. O bem é a ideia mais elevada para o rei filósofo,
que deseja governar os negócios humanos, porque deve passar a sua vida entre os homens e não pode habitar para sempre sob o céu das ideias. Somente quando volta à caverna escura dos negócios humanos, para conviver novamente com os seus semelhantes, é que ele necessita das ideias, como normas e padrões que lhe permitam julgar e classificar a multiplicidade de ações e palavras humanas com a mesma certeza absoluta e objetiva com que o artesão se orienta na fabricação e o leigo no julgamento de cada cama pela ideia invariável e eterna de cama em geral. A parábola da caverna, narrada na República, constitui o próprio cerne da filosofia política de Platão. Mas a doutrina das ideias, tal como ali é exposta, deve ser entendida como aplicada à política, e não como a doutrina original e puramente filosófica, que não podemos discutir aqui.